Esse programa de hoje do Falando em Marx é dedicado ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Nós somos homenageadas no dia 25 de julho, e esse dia é muito especial para o nosso subcontinente, porque tem a ver com resgatar a história de luta contra a opressão racista e patriarcal numa região que foi a que mais recebeu escravos no mundo todo. Sendo assim, é de se imaginar que as mulheres negras cumpriram um papel muito importante nos milhares de relatos de lutas por liberdade. Lembremos de algumas delas. Cecília Fatimã e outras haitianas escravizadas tomaram a dianteira dos exércitos revolucionários na Revolução Haitiana, que nesse ano, inclusive, completa 230 anos. Teresa de Benguela e Apoltônio Palmares foram dirigentes quilombolas brasileiras. Luísa Maim, líder da revolta urbana dos malês. E apesar de toda essa história e de tantas líderes e anônimas na luta por liberdade, foi só em 1992 que a gente conseguiu esse dia, como resultado dos debates do primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas que foi na República Dominicana. Cada país presente escolheu um símbolo nacional para esse dia, e aqui no Brasil, o nosso símbolo histórico é a Teresa de Benguela. Ela foi uma líder quilombola que assumiu a dianteira política e militar do Quilombo do Piolho, também conhecido como Quilombo do Quariterê, que ficava ali na região onde hoje é o Mato Grosso. O Quilombo foi uma das tantas formas de luta por liberdade durante esse período de luta de classes, entre escravizados e escravistas. E para celebrar essa data tão importante, a gente aqui do Falando em Marx decidiu disponibilizar para vocês o vídeo Luta Negra e Luta de Classes, que compõe o curso Mulheres Negras e Marxismo, que é feito de 4 aulas e ministrado por mim. Em tempos de bolsonarismo, de aumento das chacinas, de fome, desemprego e de mais de uma década de retrocessos políticos e trabalhistas para as mulheres em apenas um ano de pandemia, essa aula é para buscar apontar caminhos e mostrar que hoje está colocado nas nossas mãos enfrentar desde a extrema até a centro-direita os capitalistas que eles representam também, com uma estratégia de combate na luta de classes. Os nossos antepassados escravizados enfrentaram um sistema econômico e fizeram tudo o que estava ao alcance deles e o que era disponível no tempo deles para conquistar a liberdade. Hoje, as ferramentas do mundo contemporâneo nos permitem realizar o sonho da liberdade pelo qual todas essas mulheres lutaram de forma incansável, e dessa vez a gente pode ter uma vitória definitiva. Assiste essa aula aqui, depois dá um pulo lá no campus virtual do Esquerda Diário para se inscrever e fazer o restante do curso, e também ver os outros cursos que tem por lá. Acompanha também as entrevistas e artigos no especial 25 de julho, Mulheres Negras, na nova etapa do Esquerda Diário, a luta de classes na sua mão. O site está novo em folha e tem várias outras iniciativas em todas as plataformas e sobre diversos temas. Acesse também o site esquerdadiario.com.br, porque lá você pode fazer parte da nossa comunidade, que começa a funcionar no dia 1º de agosto, e também contribuir financeiramente para esse projeto, que é um projeto militante, que não recebe dinheiro de patrões, de governos, de empresários. Então se prepara que vem aí a aula 2 do curso Mulheres Negras e Marxismo, Luta Negra e Luta de Classes. Oi pessoal, boa noite, vamos chegando aí. Hoje a gente vai ter a nossa aula 2 do curso Mulheres Negras e Marxismo, com o tema Luta Negra e Luta de Classes, um grande tema para a nossa noite de terça-feira. Eu espero que vocês gostem da aula, lembrando aí que o pessoal que está online, mandar as perguntas aqui no chat, que a gente tem uma equipe aí já responsável por separar essas perguntas, selecionar, né, e garantir que a gente possa debater os temas na aula seguinte, tá? Então, como a gente combinou na aula passada, eu vou começar a nossa aula de hoje respondendo, então, algumas perguntas que vieram no chat da aula. A aula passada, lembrando, foi sobre opressão e exploração, e aí a primeira pergunta que eu vou responder aqui foi a pergunta da Thalita do Monte, que ela perguntou se esse mundo invisível do trabalho é o fetichismo da mercadoria, ou seja, se essa ocultação do trabalho dentro dos objetos que existe, né, no nosso mundo, se isso é o que a gente pode chamar de fetichismo da mercadoria. E é isso mesmo, Thalita, sem tirar nem pôr. E olha só o que o Marx fala. O caráter místico da mercadoria não resulta, portanto, do seu valor de uso, tampouco resulta do conteúdo das determinações de valor,
Pois, em primeiro lugar, por mais distintos que possam ser os trabalhos úteis ou as atividades produtivas, é uma verdade fisiológica que eles constituem funções do organismo humano. De onde surge, portanto, o caráter enigmático do produto do trabalho assim que ele assume a forma mercadoria? Evidentemente, ele surge dessa própria forma, né, ou seja, de ser mercadoria. A igualdade dos trabalhos humanos assume a forma material da igualdade objetiva de valor dos produtos do trabalho. Finalmente, as relações entre os produtores, nas quais se efetivam aquelas determinações sociais do seu trabalho, assumem a forma de uma relação social entre os produtos do trabalho. Isso significa, então, dizer, Thalita e outros participantes, que uma mercadoria é mais do que apenas um valor de uso. Tipo essa garrafa aqui, né? Teve gente que me perguntou na aula passada, você tomou café frio? Hoje eu resolvi aqui, peguei uma garrafa térmica emprestada. Então a gente pode dizer, né, que essa garrafa aqui, ela é mais que só um item para manter o café quente. Né? Nela está contido um trabalho humano que foi invisibilizado. Tipo, será que quem fez essa garrafa estava grávida, era uma mulher, era um homem, estava triste, feliz, estava apaixonado, doente? Né? A gente não sabe que condições a pessoa produziu, né? O produtor desse objeto, quais foram as condições em que ele produziu essa mercadoria? Isso tudo está escondido aqui dentro, né? Por isso, aquela música que eu falei na aula passada, ela é realmente muito forte, né? Aquele trabalhador retratado pelo Zé Ramalho, naquela música Cidadão, ele desvenda, né? Ele vai passando pela cidade, ele vai desvendando o trabalho que tem por trás das coisas construídas, as dificuldades que ele passou de transporte para chegar no local de trabalho e tudo mais. E o comentário que a Cláudia recomendou também, quero reforçar a recomendação, nós que aqui estamos por vós esperamos realmente um documentário muito interessante. Então, bom, para quem quiser estudar mais sobre isso, tem um texto no capítulo 1 do livro 1 do Capital, do Marx, a quarta parte do texto, lá no finalzinho, que ele fala justamente sobre a fetichização da mercadoria. A edição da Boitempo é muito boa e dá para ler nela, dá para entender mais sobre esse tema lá. O Paulo Henrique, ele achou interessante quando a gente falou sobre o feminismo interseccional ser diferente de um feminismo marxista. Também vieram perguntas no fórum sobre isso, tá? Da Andressa Xavier e da Ana Cláudia Furtado. Bom, a interseccionalidade, às vezes, tem uma abordagem que considera a classe. Precisamente, né, o feminismo interseccional que busca apresentar as contradições do feminismo liberal. Lembra que na aula passada eu comentei que existem novas vertentes do feminismo liberal que tentam se apropriar também, né, da discussão da interseccionalidade. Então a gente vai ver teóricas do feminismo interseccional que inclusive negam a existência da classe, mas tem teóricas do feminismo interseccional que reconhecem a existência da classe. Nesse feminismo que reconhece a existência da classe, a contradição não é a contradição não é necessariamente a ausência da consideração de classe, porque tá lá, mas como se vê a classe, né, que é tratada como mais uma opressão. E isso acaba por deixar pouco clara a fronteira de classe mesmo, ou seja, que na luta contra a opressão, as mulheres burguesas, ainda que sejam mulheres, ou as negras e negros burgueses, ainda que sejam negros, não são nossos aliados, em nenhuma hipótese. Aqui mora, então, um debate de estratégias, ou seja, quem são os nossos aliados, os nossos inimigos, e quais são as táticas que a gente precisa construir para poder derrotar as opressões, em qual terreno e de qual forma que a gente vai lutar contra as opressões. Como que a gente vê isso, então, no marxismo, né? Para ficar mais claro o que a gente está falando. A gente vê que a exploração, ela cria classes, né? E que a opressão é a forma violenta de tratar as diferenças humanas, ou seja, são categorias diferentes. Não basta eu só ir considerando cada uma como mais uma, né? Elas são categorias diferentes. Nesse sentido, o nosso terreno de combate contra as opressões é na luta da classe trabalhadora contra os capitalistas, sejam eles homens, mulheres, negros, brancos, LGBTQI+, sejam eles como forem, os capitalistas são os nossos inimigos. Não significa, nesse caso, portanto, defender um economicismo, né, como fazem os stalinistas, que não veem o combate contra a opressão impactando decididamente na luta de classes. Para nós, né, lembrando que o stalinismo não é marxismo, o stalinismo é uma distorção do marxismo, tá bem? Então, para a gente, marxista, a luta contra a opressão e contra a exploração se combina no terreno dos combates políticos da nossa classe.
contra esse sistema, porque tanto a opressão tem efeitos profundos na exploração, quanto o contrário, né? E nesse terreno, os nossos aliados são os homens trabalhadores também, que a gente quer, inclusive, disputar contra todas as formas que a ideologia burguesa pode tomar na gente, né? Que muitas vezes faz com que, dentro da própria classe trabalhadora, se reproduza machismo e racismo. Para quem, enfim, tá aí no dia a dia das batalhas cotidianas da classe trabalhadora, da juventude, tem as suas entidades ali, né? Os sindicatos, a entidade estudantil e tudo mais. E eu vou dar um exemplo bem gráfico do que é o economicismo nas burocracias sindicais, né? Que acontece bastante ali. Então, os sindicatos brasileiros, eles estão dominados por burocracias sindicais que elas separam todos os dias a luta contra a opressão da luta contra a exploração. Uma atitude revolucionária, portanto, né, marxista revolucionária, frente aos sindicatos, deveria ser lutar para que o seu programa e a sua prática cotidiana esteja também o combate contra as opressões e os seus efeitos na exploração capitalista, exigindo, por exemplo, igualdade salarial entre negros e brancos, entre homens e mulheres, exigindo a efetivação das terceirizadas e dos terceirizados daquele local de trabalho, exigindo a unificação das categorias dentro desse local de trabalho também, ou seja, né, que as terceirizadas e terceirizados possam ter o mesmo sindicato que os efetivos, né? A gente não vai aceitar essa divisão dentro dos nossos locais de trabalho. Essa visão que unifica a luta contra a opressão, a luta contra a exploração, ela só pode ser do feminismo marxista e dos marxistas revolucionários. Ela também batalha para que existam formações constantes para os trabalhadores sobre racismo, machismo, LGBTQ-fobia, para promover justamente um avanço de consciência desses trabalhadores e atacar, portanto, as divisões que os capitalistas criam dentro do próprio local de trabalho entre os trabalhadores homens e brancos, entre as mulheres, as negras, LGBTQI+. Por isso, na aula passada, né, eu disse que essa é uma das nossas grandes diferenças com o stalinismo, que trata como se fosse apenas a tomada do poder que fosse resolver as opressões e não busca dar combates hoje contra a opressão. E que, inclusive, nas experiências que teve, né, frente a processos revolucionários, não atuou de forma a dar combates permanentes após a tomada do poder, né, tendo, inclusive, no caso do Stalin, utilizado a opressão às mulheres e a ideologia patriarcal para avançar na burocratização do Estado operário e, inclusive, né, fazendo a premiação à Grande Mãe, que era uma medalha dada para as mulheres que tinham mais de 5 filhos, ou seja, uma série retrocedendo na legalização do direito ao aborto, ou seja, uma série de medidas contrárias ao avanço da luta das mulheres e ao avanço ao direito das mulheres. E isso não tem nada a ver com o marxismo, tá, gente? Como também, né, inclusive a própria burguesia às vezes utiliza as experiências do stalinismo, né, para se apoiar, para manchar a história do marxismo, mas é muito importante dizer, isso não tem nada a ver com a história do marxismo. A história nossa é outra, né, é das mulheres bolcheviques, junto com os homens bolcheviques, legalizando o direito ao aborto pela primeira vez na história mundial, né, como foi feita a partir da Revolução Russa de 17, é também a história dos próprios Marx e Engels, né, que eram muito entusiastas da luta negra contra a escravidão nos Estados Unidos, e também da própria Terceira Internacional, dos seus primeiros 4 congressos, que escreveu, inclusive no seu 4º congresso, uma das resoluções, em 1922, é uma carta-programa internacional da luta contra o racismo. Olha que forte isso, né? Que estabelecia, inclusive, como programa de todos os partidos comunistas do mundo, a igualdade salarial entre negros e brancos e outras pautas de enfrentamento ao racismo, como o direito à sindicalização e outros temas que são temas correntes e importantes e que seriam chave justamente, inclusive, no dia de hoje, né? E que reivindicavam tudo isso como parte da prática cotidiana e não como um palavrório dos dias de festa. Então, feita essa introdução com as perguntas, agora a gente passa para os temas da nossa aula. E a aula de hoje é sobre luta negra e luta de classes. E para isso, a gente vai sistematizar de novo as ideias, para ninguém se perder aí ao longo do curso. A gente vai separar os nossos temas mais uma vez, de acordo com os textos e a leitura obrigatória de hoje. Era um texto meu, né, do livro Mulheres Negras e Marxismo, chamado Quem é Negro no Brasil, e ele vai estar na parte das conclusões da nossa aula, tá? Então ele é a parte 3 da nossa aula. A parte 1 e o 2 é sobre o texto Marx e Engels, Burgueses e Proletários, do Manifesto do Partido Comunista, e o C.L.R. James, A Revolução e o Negro, tá? Que é o mesmo título do livro, A Revolução e o Negro, organizado pelo Daniel Alfonso, Marcelo Pablito e por mim. Um grande abraço para os dois, são fortíssimos entusiastas desse curso e foram fundamentais em toda a trajetória de construção desse pensamento que a gente está apresentando para vocês nesse curso também.
Então a gente vai começar esse texto, a gente vai começar então abordando Marx e Engels, burgueses e proletários, com 2 tópicos. A definição da luta de classes, a gente vai pedir uma ajudinha para o Engels ali na origem da família, propriedade privada e Estado. E uma pergunta para esse tópico que vai ser: por que dizer que a luta de classes é o motor da história? C.L.R. James, A Revolução e o Negro, a gente vai poder debater 4 pontos aí, tá? Vai ser a parte, acho que, mais comprida da nossa aula. As massas negras no surgimento do capitalismo, quilombos, revoltas e greves, a luta negra como a forma da luta de classes durante a escravização. 3. As condições de opressão fazem das mulheres negras coveiros de tipo especial. E uma pergunta: por que luta negra é luta de classes? E por fim, a gente vai entrar nas conclusões do nosso diálogo de hoje com o texto Quem é Negro no Brasil, debatendo as seguintes ideias. 1. A raça na formação do capitalismo e das classes sociais no Brasil. 2. O medo da haitianização e a atenuação da raça no Brasil. E a pergunta para esse bloco vai ser: qual a relação entre identidade negra e consciência de classe? Então, começando parte 1 da nossa aula, a gente vai começar então pelo nosso primeiro tópico, definição de luta de classes, com uma ajudinha do Engels. Comentando algumas ideias, né, que a gente precisa fazer para essa definição, né, do que é luta de classes. Para isso, a gente vai contar com a ajuda do Engels nesse livro Origem da Família, Propriedade Privada e Estado. Eu estou usando uma edição do Nuestra América, de Buenos Aires, de 2004, que foi felizmente traduzida para mim com a ajuda da Giovana e do Miguel. Queria agradecer os dois desde já por essa ajuda. E a gente vai comentar então algumas ideias, né? Então, é muito importante a gente entender que a sociedade ela não teve sempre dividida entre classes. E aos poucos, conforme se vai complexificando o trabalho, se vai criando novas formas de produção em torno da exploração animal, da exploração da terra e etc., vão surgindo divisões sociais do trabalho, né? Ou seja, responsáveis por realizar a tarefa X ou Y dentro daquela comunidade. A produção era necessária para a subsistência, né? Então você produzia o que era necessário para comer. A divisão social do trabalho, ela começa a permitir que se criem condições de acumulação, ou seja, produzir mais do que o necessário para se sustentar. Então, essa nova força de trabalho, ela passa a ser necessária para garantir uma maior produção, né? E, começa a ser necessária, na verdade, uma nova força de trabalho para garantir uma maior produção, né? Então, se percebe a possibilidade da acumulação, se começa a trabalhar do ponto de vista da divisão social do trabalho e isso começa a demandar maior força de trabalho. Então, a guerra, ela vai ser a primeira forma de incorporar um tipo de relação de trabalho de um setor submetido a outro, né? Porque a guerra vai justamente produzir a possibilidade dessas comunidades passarem a ter escravos. Então, o Engels vai falar o seguinte: com a escravidão, que alcançou seu desenvolvimento máximo sob a civilização, se realizou a primeira grande divisão da sociedade entre uma classe exploradora e uma classe explorada. Essa cisão se sustentou durante todo o período civilizado. A escravidão é a primeira forma de exploração, a forma própria do mundo antigo. A sucedem a servidão na Idade Média e o trabalho assalariado nos tempos modernos. Essas são as 3 grandes formas de vassalagem que caracterizam as 3 grandes épocas da civilização. Essa vai sempre acompanhada da escravidão, ou seja, a civilização vai sempre acompanhada da escravidão. A princípio franca, aberta, e depois mais ou menos disfarçada, né? A gente vai chegar aí para falar um pouco do nosso tempo. Então, nesse sentido, a gente está falando que a divisão da sociedade em classes, ela deriva justamente da divisão social do trabalho. É muito interessante a gente entender que a partir da divisão social do trabalho, se determina também uma diferença mais profunda entre um trabalho social externo ao lar e um trabalho interno ao ambiente doméstico, né? E criando aí também um elemento muito importante que é pré-capitalista, que é justamente o patriarcado, né? Porque vai ficando relegado à mulher a exclusividade de um trabalho considerado inferior, o doméstico, e ao homem passa a ser destinado, né? Ele passa a ser o centro dessa atividade exterior, social, né, que é do trabalho externo ao ambiente doméstico, se sobrepondo, por isso, né, a mulher dentro do lar e a comunidade como um todo, né, fora do lar, já que na comunidade estão os escravos, os espoliados. Então, esse homem da família que capturou os escravos, por exemplo, o que ele vai se tornando? Ele vai se tornando
o dono de tudo, né? Ele vai se sobrepondo à mulher dentro do lar e ele vai se sobrepondo a uma comunidade de escravos e espoliados. Então a sociedade está aí primitivamente dividida em classes. Então depois a gente vai ver, né, o Engels vai desenvolvendo que com o advento do ferro se desenvolve uma destreza na produção que cria uma segunda grande divisão do trabalho, que separa a manufatura da agricultura, né, e de onde surge uma produção destinada exclusivamente à troca. É muito interessante porque justamente dessa possibilidade de uma produção destinada à troca, a gente vai ver a civilização ter uma derivação posterior, né, que nasce justamente da intensificação de todas as divisões do trabalho anteriormente citadas, né, o trabalho da manufatura e de agricultura, e o surgimento de um destacamento separado da produção que guerreia ou saqueia cidades próximas. E olha o que o Engels fala. A civilização consolida e aumenta todas essas divisões do trabalho já existentes, principalmente acentuando o contraste entre a cidade e o campo, o que permite que a cidade domine economicamente o campo, como na Idade Média. E acrescenta uma terceira divisão do trabalho, própria dessa dominação e extremamente importante, criando uma classe que não se ocupa da produção, mas exclusivamente da troca de produtos, os comerciantes. Essa classe, ele explica, né, ela submete economicamente os produtores e faz de si mesma uma mediadora entre dois produtores, espoliando ambos, né? Dela surge o dinheiro em metal, que é um novo meio pelo qual o não produtor pode dominar o produtor e também a sua produção, e essa forma de sociedade, como explica o Engels, né, aí a gente abre aspas de novo, acaba de surgir uma sociedade que, por conta das condições econômicas gerais de sua existência, tinha que se dividir entre homens livres e escravos, entre exploradores ricos e explorados pobres, uma sociedade que não só não podia conciliar esses antagonismos, ao contrário, se via obrigada a levá-los aos seus limites extremos. Uma sociedade desse tipo não podia existir a não ser por meio de uma luta aberta e incessante dessas classes entre si, ou sob o domínio de um terceiro poder, que, alçado aparentemente por cima dessas classes em luta, pudesse suprimir os seus conflitos abertos e impedir a luta de classes para além do terreno econômico, sob uma forma legal. Então, o regime gentílico, né, que é dessas comunidades gentílicas, dessas comunidades comunais, ele fica totalmente ultrapassado, né? Ele vai ser destruído pela divisão do trabalho, que dividiu a sociedade em classes, e as relações comunais vão ser substituídas pelo Estado, que vai justamente regular, de forma violenta também, muitas vezes, as relações entre essas classes antagônicas. Então, é muito interessante essa questão do Estado, porque a gente vai ver muitas vezes, e não só, né, na literatura burguesa, uma espécie de consideração do Estado como um ente neutro da sociedade. Quando, na verdade, o que o Engels está dizendo aqui? Que a necessidade do Estado, ela vem justamente da contradição entre as classes, né? Então, a contradição entre as classes, ela tem duas saídas. Ou ela fica sendo uma contradição permanente, que vai gerando guerra, tensões, violência, brutalidade entre uma classe e outra, né? E inclusive com a possibilidade de que uma classe se sobreponha a outra e transforme aquela realidade, ou essa relação entre as classes, ela é mediada por um ente que aparentemente, apenas aparentemente, se sobrepõe às duas classes e atua como um juiz, né, dessa realidade, ou seja, transforma esse embate, que poderia ser um embate físico entre as classes, num tipo de embate legal ou econômico, né? Ou seja, um embate entre leis. Então, o Estado ele vai ter vários instrumentos justamente de regular o conflito entre as classes, transformando a dominação de classe não necessariamente numa saída exclusivamente pela violência, né, do opressor contra o oprimido, do explorador contra o explorado, mas atuando justamente com medidas legais, né, buscando atenuar a violência dessa contradição entre as classes. Então, essa ideia é muito importante, porque depois a gente vai voltar nesse tema ao longo da aula, mas muitos dos debates sobre a questão negra, né, dos direitos dos negros, das negras e negros, das mulheres, frente à violência patriarcal e racista, muitas demandas vêm justamente de um conflito com instrumentos, aparatos, instituições do próprio Estado, como é a polícia, como é
as prisões, né, como é o judiciário, né, que a gente sabe que atua de forma nada neutra contra as mulheres, contra as negras e negros, e em especial contra a classe trabalhadora e o povo pobre. Então, nesse sentido, esse também é um combate bastante de classe, né? Porque quando a gente se enfrenta com essas instituições, a gente precisa saber que elas não são instituições neutras, né? Que a gente vai conseguir mudá-las, né? Elas representam os interesses da classe que nos oprime e explora. Então, aí vem a nossa pergunta. Por que dizer que a luta de classes é o motor da história? Né? O Marx e o Engels, no começo do manifesto, eles citam alguns pares de oposição de classe. Né? Então, esse argumento do Engels, que a partir da divisão da sociedade em classes, que, né, as próprias classes proprietárias, né, vão se basear na coerção das classes subalternas com o intuito de manter a exploração, essa disputa ela é levada ao extremo quando no capitalismo todos os meios de produção foram separados dos trabalhadores. Né? Então, a contradição de classe da nossa época, que é entre trabalhadores e capitalistas e burgueses, ela é justamente num terreno da tentativa por parte dos exploradores, dos capitalistas, de manter a exploração do trabalho contra nós, e a nossa tentativa permanente de diminuir, né, essa exploração, seja através de combates, por exemplo, em torno do tema do salário, dos direitos trabalhistas, etc., ou justamente nos momentos onde a gente leva essa luta para um terreno revolucionário de diretamente derrubar a exploração, né? Então, esse conflito entre as classes, burgueses e trabalhadores, ele está na base da disputa atual da nossa época histórica. Mas ele só reflete esse conflito, essa luta de classes, que permeou a história e levou com que revoluções se tornassem possíveis, mudanças dos modos de produção, reconfigurações de toda a sociedade de cima a baixo, né, como explica o Marx no comecinho do manifesto. Então, o que ele vai dizer? Justamente isso, né, que é justamente dessas contradições e da oposição de interesses entre classes opostas que a história, que, né, justamente essas tensões vão movendo a história para novos lugares. Então, ele vai falar lá no comecinho do Manifesto Comunista. A história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes. Homem, livre e escravo, poderíamos dizer mulher também, né? Patrício e plebeu, barão e servo, burgueses de corporação e oficiais, em suma, opressores e oprimidos estiveram em constante oposição uns aos outros. Travaram uma luta ininterrupta, ora oculta, ora aberta. Uma luta que de cada vez acabou por uma reconfiguração revolucionária de toda a sociedade ou pelo declínio comum das classes em luta. Né? Então, se a gente for retomar cada um desses momentos da história que Marx está debatendo, é justamente isso que aconteceu. Né? Esses conflitos eles sempre se resolveram, seja na reconfiguração revolucionária da sociedade ou no declínio dessas classes em luta. Assim, de uma organização social a outra, o que a gente vê é que o antagonismo de classes movimenta a sociedade rumo a novas formas de organização de conjunto familiar, social, novos contornos culturais e, centralmente, novos modos de produção sobre os quais toda a sociedade se constrói. E aí a gente chega no texto de C.L.R. James, porque, na verdade, o que o James vai fazer nesse texto, né, Revolução Negra? Ele fala um pouco como nesse processo de desenvolvimento da burguesia, como classe dominante, o racismo foi determinante para acumular riqueza, né, mas não sem a revolta permanente dos subalternizados de então, né, que eram os escravizados. E, na verdade, tem um primeiro elemento muito importante desse ponto 1, né, que é justamente as massas negras no surgimento do capitalismo. Por que a gente está trazendo esse debate aqui? Porque na aula passada, se vocês recuperarem o vídeo, vocês vão ver que a gente debate justamente isso, né, que o racismo ele foi criado pelo capitalismo, né, por esses mercadores, esses comerciantes, né, que vai ser essa primeira experiência de desconectar, né, o trabalhador da circulação do produto, né, que ele fez. Os mercadores eles vão justamente só, né, levar mercadorias, trazer mercadorias. E uma das mercadorias que dá um grande impulso para a acumulação primitiva de capital, a acumulação primitiva de capital é as condições materiais geradas pelo que, né, que vão se acumulando e se gerando as condições materiais nas mãos de um setor frente numa situação, numa época histórica, né, de domínio da monarquia sobre plebeus, sobre camponeses, etc.,
Nesse momento, justamente, né, a gente vai ver concomitante aos reis, às rainhas e tudo mais, a gente vai ver existir uma classe de mercadores que saem pelo mundo vendendo mercadorias, trazendo mercadorias, circulando mercadorias, e esses mercadores justamente vão ser a base do desenvolvimento da própria burguesia como classe, né? E justamente essa burguesia que moderna, né, que a gente vê por aí, os grandes capitalistas que a gente vê aí pelo mundo, eles são herdeiros diretos da escravidão, né? A escravidão ela é um elemento bastante importante na acumulação primitiva de capital. O próprio Marx vai fazer essa observação, né, ao longo da escritura do Capital. Uma pausinha aqui para tomar uma água. O roubo dessas pessoas da África, né, o sequestro, um dos maiores crimes humanitários da história, né, que foi a escravidão, também proporcionou uma mão de obra muito barata em todas as Américas e também na África, né, também houve escravidão pelas mãos, né, dos mercadores europeus dentro da própria África. A escravidão ela vai gerar um nível de desenvolvimento da produção nas colônias muito importante, né? Então, justamente por isso o Marx vai dar tanta importância para o papel que a escravidão teve no desenvolvimento do próprio capitalismo. Só que, como a gente veio dizendo antes, né, a contradição entre as classes, o antagonismo entre as classes, ele não se apagou, né? Em nenhum momento da história a gente pode dizer que um setor oprimido, explorado, se calou frente à sua condição de exploração e opressão. Então, a verdade que a gente precisa dizer e trazer aqui nessa aula de hoje, que assim como diz o James de uma forma muito bonita, né, nesse texto, é que as revoltas escravas elas foram uma tônica da luta de classes nesse momento, né? A contradição que estava dada aí entre as classes, ela colocava os escravos como um setor que necessariamente se via numa condição de permanente revolta. O James vai dizer o quê? O único lugar onde os negros não se rebelaram foi nos livros dos historiadores capitalistas. Tem um poema no livro do João José Reis, que eu vou comentar um pouco com vocês sobre uma revolta que ele trata lá, que é a Revolta dos Malês. Ele coloca um trecho de um poema que tem bastante a ver com essa frase do James e eu também queria trazer para vocês. Ele fala que mesmo na noite mais triste, em tempos de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Miguel Alegre. É um poema que é isso, né? É luta de classes. Então, bom, como eram as formas dessa rebeldia, dessa revolta? A primeira forma que a gente pode falar são os quilombos e mocambos, né? Quem quiser saber sobre essa diferença entre esses termos pode pegar o livro Palmares, do Flávio Gomes, que são uma marca, né, da luta permanente contra a escravidão desde que ela começou nas Américas. Os primeiros relatos das comunidades autônomas de escravizados fugidos são de 1575, na região da Bahia, né, e percorriam todo o continente americano. Né? Aqui falando do Brasil, a gente pode falar de quilombos na região do Sergipe, na beira do rio Tocantins, Solimões, Madeira, Rio Branco, como vai contar o próprio Flávio Gomes nesse livro. Todas as regiões limítrofes e longínquas entre Amapá e Guiné Francesa, nos arredores do Paraguai, do Uruguai, nas proximidades do rio Paraná, nos pontos mais inacessíveis da Serra do Mar, os quilombos e mocambos foram um pesadelo permanente dos escravocratas brasileiros, mostrando, né, que nunca ia existir silêncio e paz, ou aceitabilidade pacífica da escravidão, né? Como disse o próprio James, o negro dócil é um mito, né? E assim como nas revoltas urbanas, que a gente vai falar aqui mais adiante, os quilombos e mocambos, eles tinham dentro de si escravizados e pobres livres, buscando constituir uma forma de vida menos miserável, né, do que a que se experimentava, que se encontrava nos engenhos e nos seus arredores. E não só, na verdade esses quilombos e mocambos, eles só não puderam ter uma economia mais desenvolvida ou com tornos sociais e culturais mais avançados, no sentido da própria liberdade, né, que era o que levava esses escravizados a constituírem essas sociedades autônomas, dados os limites econômicos, né, do próprio contexto histórico das sociedades escravocratas. Então, existia, né, tem muita gente que fala, vocês falam dos quilombos, mas os quilombos tinham escravidão, tinha hierarquização. Tinha, gente, porque a hierarquização que se vive nos quilombos, ela está profundamente relacionada, por exemplo,
com a necessidade de se proteger, né, da repressão colonial, enquanto que muitas vezes a única forma de trabalho que se conhecia nesse momento era justamente o trabalho escravo, né, e ele acabava sendo reproduzido, combinado ali com formas de trabalho livre para a subsistência. Vamos daqui a pouco voltar nessa questão do anseio pela liberdade, né? Depois a gente vai ver também, né, então a gente tem esse primeiro momento onde as colônias elas estavam bastante permeadas pela rotina dos engenhos, né, então das fazendas, do trabalho no campo, trabalho agrário. Quando a gente vai chegando ali nos séculos 17 e 18, em especial no século 19, a gente vai ver a formação de maiores aglomerações urbanas, né? E aí essa luta também existe nessas aglomerações com contornos bastante diferentes, né? Ela vai se traduzir, portanto, de muitas formas. As revoltas urbanas de escravizados é uma parte muito interessante da história da luta contra a escravidão aqui no Brasil. Como foi, por exemplo, a revolta dos Malês, na Bahia do século XIX, né, que é muito bem contada pelo João José Reis nesse livro chamado Rebelião Escrava no Brasil. E, na verdade, o que é muito interessante saber sobre essa revolta dos Malês é que, no contexto de muita crise econômica na Bahia, da década de 1820, né, a revolta dos Malês vai acontecer em 1835, os malês eles vão se organizando, acumulando experiências de revoltas urbanas anteriores, eles vão criando um nível de organização bastante superior ao que foram as revoltas anteriores e vão, inclusive, costurando alianças com setores da população livre empobrecida pela crise econômica das décadas de 20 e 30, né, do século XIX. Então é muito interessante que o contexto da revolta dos malês é um contexto de um fervilhar de tipos, né, de ativismo e de luta contra a elite escravocrata, né, daquele momento, que vai se tornar a burguesia, que vai justamente unificando escravos, livres, brancos, empobrecidos em torno de uma revolta contra essa situação da colônia, né? Então, ela foi uma ação, a Revolta dos Malês foi uma ação extremamente organizada, corajosa, né? E ainda que ela tenha sido derrotada pela repressão colonial, ela acaba preocupando, né, por décadas o governo local e nacional, e ela se torna um pesadelo permanente, uma ameaça, né, de que os escravizados poderiam ser capazes de fazer. Porque, inclusive, a Revolta dos Malês, ela coloca um medo muito importante nesse governo, né, colonial, que é o medo de que as massas negras passassem a utilizar o armamento como tática para a libertação, porque aconteceu isso na Revolta dos Malês, e também a possibilidade de que esses escravos estivessem trocando informações escritas entre si. Porque um dos eventos fortes também ligado à Revolta dos Malês é o fato de que esses escravos sabiam ler e escrever, que esses escravos vinham se comunicando com escravizados de outras regiões do país, ou seja, vinham de pensar formas de rebelião organizada, e que esses escravizados eles passam a demonstrar comunicação com outros setores da própria América, né, colonial, pegando informações de vitórias, de conquistas em lutas de povos escravizados em outras regiões do continente. Então, um elemento bastante importante pra gente, que a gente vai chegar nele também daqui a pouco, é o fato de que as revoltas escravas no Brasil, elas passam a ser fortemente impactadas pela experiência da Revolução Haitiana, que é bastante debatida nesse texto do C.L.R. James, né, o Revolução e o Negro, e também num outro texto de C.L.R. James, que é o Jacobinos Negros, que na verdade é um livro muito forte, muito bem escrito, um livro de história assim, impressionante. E os malês eles demonstram também, né, na sua própria revolta a evidências de que tinham informações do que acontecia em outras regiões do mundo, né, em relação à luta contra a escravidão. Então, também um dado que eu queria trazer para vocês, né, é que a gente está falando dos negros escravizados e de uma tensão, de um antagonismo de classe presente nesse momento, que cria, obviamente, né, grandes fenômenos de luta negra contra a escravidão. E a gente não pode deixar de dizer que as mulheres, elas cumpriam um papel muito importante em cada uma dessas revoltas, né? Como vai contar, né, a Angela Davis, historiadora estadunidense, a mulher negra, ela não era diferenciada
do ponto de vista do trabalho escravo, né? Ela exercia tarefas tão pesadas quanto a dos seus irmãos escravizados homens. O gênero, inclusive, ele só era utilizado quando fosse necessário fazer elas lembrarem da sua inferioridade, né? Submetê-las mais profundamente, sendo, portanto, uma tônica dos castigos, né? O estupro, o abuso, outros tipos de violência, como a remoção dos seios, a remoção dos lábios, né? A cegueira proposital feita contra mulheres negras. Então, sem a instalação de uma inferioridade para o trabalho, as mulheres negras elas acabaram desempenhando papéis importantes dentro dessas revoltas em total igualdade com os homens, né? Sem nenhum limite, inclusive, para que fossem generais de exércitos, líderes quilombolas, informantes audazes, entre outros papéis de destaque que essas mulheres cumpriram, né? A gente conhece a história de algumas delas, né? A Dandara, a Alcaltune, a Luísa Maim, essa última, né, que foi uma líder muito importante da Revolta dos Malês, mãe do Luiz Gama, advogado negro, abolicionista, né? Que ele vai ser, inclusive, inspirado pela mãe para se lançar a cumprir um papel bastante importante na luta contra a escravidão. E no nosso livro a gente conta também, né, no Mulheres Negras e Marxismo, sobre 2 processos onde as mulheres negras tiveram um papel bastante destacado na história da luta negra contra a opressão e contra a exploração. Uma delas, que vale muito a pena mencionar aqui, que está num episódio do Feminismo e Marxismo, do podcast Feminismo e Marxismo, que é organizado pela Diana Assunção e a Maíra Machado, né? A gente fez um episódio sobre as mulheres negras na Revolução Haitiana, que se tornou um capítulo do nosso livro. As mulheres negras na Revolução Haitiana cumpriram um papel, assim, indispensável, né? Essas mulheres, elas foram generais, elas foram estopins do próprio processo revolucionário, elas foram componentes muito importantes de cada exército, algumas delas, inclusive, tendo sido as maiores matadoras dos exércitos de libertação do povo haitiano na Revolução Haitiana. E, bom, a burguesia brasileira, ela sabia de tudo isso e ela passa a ter muito medo das massas negras. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E, bom, isso leva a gente ao ponto 2, né, sobre esse texto do James. As condições de opressão, elas fazem das mulheres negras coveiros de tipo especial. Então, o Marx, ele vai falar no Manifesto do Partido Comunista que as condições que o capitalismo gera de colocar os trabalhadores de forma massiva como detentores do rumo da vida humana, né, como produtores e reprodutores de toda a vida através do trabalho industrial, ele acaba criando na própria classe trabalhadora o seu próprio coveiro, né? Então, é muito interessante a gente entender que, desse ponto de vista, as opressões, elas também produzem efeitos muito fortes nesses componentes da classe trabalhadora que são oprimidos. Então, fazer uma camada da classe viver as dores do patriarcado, do racismo, faz com que as mulheres negras não tenham absolutamente nada a perder. Né? Esse ingrediente, ele é profundamente contraditório para os capitalistas, porque ao mesmo tempo que garante margens de lucro extraordinárias, como a gente comentou na aula passada, também faz com que as massas operárias, mulheres e negras, sejam um tipo de coveiro especial, que pode incendiar, inclusive, a própria classe trabalhadora de conjunto, com uma nova carga de desejo de liberdade, e transmitir esse sentimento, essa angústia, essa necessidade para o conjunto dos trabalhadores que não vivem essas opressões, né? Ou seja, além de ser consciente da sua própria opressão e lutar contra ela, as mulheres, os negros, as LGBTQIs, elas podem ser também um fermento para as energias do conjunto da classe trabalhadora, ao transmitir essa indignação e fazê-la ser sentida pelos trabalhadores que não vivem essas opressões, batalhando para que eles sejam aliados da luta contra todas as opressões. Um exemplo é o que foi produzido de lutas operárias, né, na luta por justiça aos negros assassinados pela polícia nos Estados Unidos agorinha, no ano passado, né? Como foi, por exemplo, o caso da General Motors, que é uma planta com trabalhadores muitas vezes não negros, né, nos Estados Unidos. Esses trabalhadores, o que eles fizeram, gente? No quente da revolta negra nos Estados Unidos, eles paralisaram a fábrica da General Motors por 8 minutos e 46 segundos, que é o tempo que o George Floyd foi asfixiado pelo policial, exigindo justiça para o George Floyd. Ou as professoras de Los Angeles, de Michigan, que paralisaram seus locais de trabalho também exigindo a retirada dos policiais dos seus sindicatos, um feito que foi repetido por trabalhadores da Amazon, da Google. Ou seja,
A indignação com o racismo produziu mobilização, energia e explosão na classe operária, mesmo não negra, mesmo na classe operária branca. Ali, a luta contra o racismo potencializou a energia do conjunto da classe trabalhadora. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que a luta de classes, na obra do Marx que a gente está lendo hoje, ela tem um sentido amplo, né? Que tem a ver com as lutas que a gente debateu no começo da história da colonização do Brasil, por exemplo. Tem também a ver com as lutas que aconteceram nos Estados Unidos no ano passado, mas é muito importante a gente ver as diferenças entre cada uma dessas épocas. Ou seja, existe um plano concreto da luta de classes na nossa época, nesse momento da história, que é o capitalismo, que é a possibilidade hoje, né, dada pela existência da abundância, que permite, né, uma nova perspectiva para a luta de classes atual, que é essa nossa do século XXI, que não é que os trabalhadores dominem uma outra classe ou produzam uma classe subalterna. Não é os limites históricos que estavam dados, por exemplo, aos quilombos ou aos mocambos, de, para se proteger da guerra, ter que criar hierarquizações ou ter que se apoiar em formas de trabalho como o próprio trabalho escravo. A gente tem condições materiais hoje de se apropriar dos meios de produção disponíveis e construir uma nova sociedade sem classes, né? É isso que o Marx está falando no Manifesto do Partido Comunista. E essa possibilidade no nosso tempo, ela é muito potencializada por essa energia, essa força que vem de todos os trabalhadores oprimidos na angústia, no anseio pela sua liberdade. Nesse sentido, a própria luta pela liberdade dos tempos anteriores, que a gente traz ela até hoje, ela tem um terreno perfeito hoje para florescer, com novos contornos, e está na nossa mão justamente a possibilidade de poder implementar como nunca foi na história o desejo de uma vida plena pela qual sonharam os nossos antepassados. Então, a pergunta 2, desse ponto, que é por que a luta negra é luta de classes? Por quê, gente? Porque os efeitos do racismo nas vidas negras são inseparáveis da época histórica, né? A luta negra, ela foi a luta que mobilizou a classe oprimida de situações de antagonismo de classe anteriores a que a gente vive hoje. E essa classe trabalhadora que a gente tem no Brasil hoje, nos Estados Unidos, em todos os países do mundo, ela é originada desses antagonismos de classe anteriores, e a luta negra hoje é também uma luta com os contornos da luta da classe trabalhadora, porque ela se dá contra as medidas de um Estado racista que responde aos interesses de uma classe, e ela se dá num terreno que é na própria luta da classe trabalhadora contra os efeitos da opressão sobre a exploração. A luta contra a escravidão foi a luta contra um sistema econômico, né? Como a gente viu anteriormente, mostrando que a luta negra, portanto, desde a sua origem, nunca teve separada da luta de classes, no sentido do que a gente debateu anteriormente sobre o texto do Marx, né, o Manifesto Comunista. E também é importante dizer que é preciso atribuir as primeiras lutas proletárias do nosso país às negras e negros, né, na luta contra a escravidão. Né? A gente talvez não possa dizer que são lutas proletárias no sentido do que é o proletariado moderno, mas a gente pode entender como as primeiras lutas contra o que vai se tornar, né, a burguesia do nosso tempo. As primeiras lutas que a gente carrega no nosso DNA são as lutas do povo negro contra a escravidão. Os músculos, portanto, da nossa classe começam nesse exercício da luta pela liberdade e se encontram em momentos-chave da nossa história, em lutas que congregam escravizados e livres, e hoje ganham contorno da luta proletária contra a escravidão moderna do trabalho livre, né? O Engels, ele fala da escravidão explícita e a escravidão mais disfarçada. A gente poderia dizer que hoje a gente vive uma escravidão mais disfarçada, né? Porque, na verdade, a gente sabe que os salários, eles não são muito mais do que o necessário para sobreviver. E a gente quer muito mais do que isso, né? A gente quer, como diziam as operárias em luta nos Estados Unidos, e como dizemos nós hoje, no nosso movimento de feminismo marxista, nós queremos o direito ao pão, mas também as rosas, né? Então a luta negra, ela segue sendo um dos componentes mais explosivos da luta de classes. Então agora a gente vai entrar no nosso último texto, Quem é Negro no Brasil, e a gente vai debater algumas conclusões relacionadas com os temas que a gente pensou ao longo da aula. Vamos a essas conclusões. 1. A raça na formação do capitalismo e das classes sociais no Brasil.
Bom, a gente foi debatendo, então, portanto, como a própria classe trabalhadora deriva, né, dessa classe de escravizados e de povos livres, pobres, né, pobres livres, brancos, indígenas escravizados também, obviamente, né, sempre importante mostrar como a escravidão, ela também foi uma forma de trabalho utilizada contra os povos indígenas originários do Brasil, não dá pra gente ver só esse lado, né? A gente precisa entender que, do ponto de vista da classe trabalhadora, a nossa origem, a nossa história tá aí, né? A história da burguesia brasileira também tá na escravidão, né? E essa burguesia brasileira, frente à tamanha revolta que existiu na nossa história, ela nunca pôde realizar uma escapada revolucionária das mãos da expoliação imperialista, né? Então, esses poderosos da colônia, né, eles tinham que pagar impostos altíssimos para os imperialistas da Inglaterra, de Portugal, não sei o quê. E por que eles não conseguiam se livrar de tudo isso? Porque sempre teve que abrir mão da sua própria autonomia econômica, porque sempre que vivenciou revoltas massivas, essa própria elite naquele momento, hoje burguesia, ela foi obrigada a se apoiar na ajuda do dinheiro e das armas do imperialismo para reprimir as massas negras. Então, a burguesia brasileira, na sua história, ela tinha um caminho possível para se libertar do jugo do imperialismo e ser uma puta potência econômica como é os Estados Unidos. Mas como que ela ia fazer isso? Ela ia ter que fazer o que foi feito nos Estados Unidos, né? Armar as massas populares, trazer essas massas populares como aliados da luta pela independência, né, do imperialismo, e a partir daí constituir uma nação totalmente independente. Isso nunca foi possível fazer no Brasil. Por quê? Porque para essa burguesia brasileira armar as massas populares, ela ia ter que tomar a decisão de armar massas que odiavam a essa própria... odiavam os seus senhores, né? Eram os escravistas armando os escravizados. Seria impossível fazer isso, né? Mas a burguesia brasileira tentou fazer isso algumas vezes. Uma vez foi na Conjuração Baiana, outra foi na Inconfidência Mineira. E a tentativa nesses dois processos de criar governos independentes ou de criar mais autonomia econômica frente à metrópole levou a que essas direções burguesas desses processos perdessem o controle e fossem forçadas a se voltar violentamente contra a própria base social que eles mobilizaram. Isso faz com que a burguesia brasileira ela tenha se desenvolvido espremida entre a luta negra e a expoliação imperialista. Né? Então, assim como a classe trabalhadora brasileira ela está marcada pela história da escravidão, a burguesia também está. Né? Ela nasce espremida entre esses dois poderes, né? O poder da luta negra contra a escravidão, que impedia que essa massa negra pudesse ser aliada de uma independência, porque ia acabar se haitianizando, né? Acabar fazendo uma revolução ela própria. E aí essa burguesia é obrigada a se submeter a toda a expoliação imperialista porque não tem como ser independente. Isso leva a que, em distintos momentos da história do Brasil, em especial após a Revolução Haitiana, essa burguesia que tinha muito medo da luta negra, né, ela é muito espremida pela luta negra, ela tivesse um profundo medo da haitianização do Brasil. O que significava isso? Significava o medo de que as massas negras no Brasil seguissem o caminho das massas haitianas e realizassem elas próprias uma revolução negra também no Brasil. A proporção da população negra no Brasil era enorme, tá? Tem regiões do país que eram majoritariamente de negros escravizados, com alguns poucos donos de escravos, alguns poucos brancos livres, inclusive, né? E também muitos negros livres. Então, o medo da revolta negra, ele produz uma burguesia medrosa, mas que também busca esconder a composição negra no Brasil. E aí a gente vai entrar num estágio muito interessante final da nossa aula, que é sobre a tentativa da burguesia brasileira de apagar a presença negra no Brasil. Como que isso é feito? Né? Como que se tenta fazer, como se tenta esconder a composição negra no Brasil? A primeira forma é a tentativa de retirar, de transformar, né, equalizar a composição negra e branca no Brasil. Então, conforme vai se aproximando do momento da abolição da escravidão, né, num século muito marcado pela luta escrava, né, que foi todo o século XIX, que eu fui contando para vocês das revoltas urbanas e tudo mais, o que a burguesia começa a fazer começa a refletir como que ela vai equalizar essa composição racial, né, porque ela percebe que ter muito negro no Brasil é um problema para ela.
Então ela começa a fazer uma migração forçada europeia e formar os centros urbanos, né, sabendo que ela ia precisar ir para um novo estágio de produção econômica para poder competir justamente no mercado internacional, né, que inclusive tinha os próprios limites do trabalho escravo, né. O problema é que a burguesia brasileira não queria usar o trabalho escravo para o trabalho industrial, ela queria conformar indústrias e centros urbanos livre dessa contradição entre trabalho escravo e escravocratas, né, porque isso para ela era um problema bastante importante. E a verdade é que é daí que vem justamente os enormes esforços para trazer uma população europeia empobrecida para forjar, né, uma classe operária que fosse uma classe operária mais branca. Daí vem justamente a formação de grandes centros urbanos com uma composição populacional mais variada, né, que não era só de massas negras. E a gente vai ver concorrer nesse momento duas grandes teses, né, para dar um caminho para o problema da raça no Brasil, para uma burguesia que estava morrendo de medo, se cagando de medo. Então, o que essa burguesia vai fazer? Ela vai, por um lado, vai ter setores que vão defender uma tese do branqueamento, que passa pela vinda dos migrantes, e um setor, e vai dizer que é preciso branquear o Brasil e diretamente apagar a presença negra no Brasil, com extermínio, com, enfim, todas as medidas necessárias para branquear o Brasil. E um outro setor com uma tese concorrente, às vezes essas teses se encontram, né? Quem já estudou mais sobre essa questão da tese do branqueamento e a teoria da mestiçagem, vão ver que às vezes essas teorias se encontram, mas elas são debates às vezes em concorrência, nesse pensamento do século XIX. O que a teoria da mestiçagem vai fazer? Ela vai trabalhar com o fato que é real, que com a vinda de uma população migrante europeia para o Brasil, vai ocorrer um fenômeno de mistura de raças, e ela vai criar um mito, né? Então existe a mestiçagem. O que ela vai fazer? Eles vão pegar essa realidade, que é a mestiçagem, e vão criar um mito de que conforme se misturem as raças, ia acabar o racismo no Brasil. Gente, parece uma loucura, mas a gente escuta o Mourão falando isso hoje, por exemplo, né? Quando ele fala, não, mas aqui também as pessoas são mais misturadas, ou o Bolsonaro, quando ele fala que o que existe mesmo é raça brasileira. Esses setores, né, da cúpula militar, não, o Bolsonaro não é muito cúpula militar, mas o Mourão, enfim, a gente vai ouvir vários outros setores da cúpula militar, eles trazem muito essa perspectiva, né, que é uma perspectiva bastante racista, na verdade, porque ela busca maquiar um fenômeno que é totalmente real, que na verdade a mistura entre raças no Brasil, o processo de mestiçagem real que ocorreu no Brasil, ele não produziu uma sociedade sem racismo, né, na verdade são vítimas do racismo, inclusive os mestiços do nosso país, né, tanto os mestiços entre indígenas e negros, entre negros e brancos, entre indígenas e brancos, são todos vítimas do racismo ainda hoje, né, então essas duas teses, na verdade, elas se mostram uma grande farsa para a resolução do problema da raça no Brasil, né? E depois a gente vai ver mais tardiamente, no século XX, surgir a tese da democracia racial, que ela vai justamente não negar a presença negra, né? Inclusive ela vai muitas vezes reivindicar a presença negra, ela até tem um tom progressista frente a essas teorias que eu falei anteriormente, mas ela também é um mito, né? Porque na verdade o que ela busca dizer é que a presença negra e o desenvolvimento da mestiçagem e do encontro das raças no Brasil, ele foi um desenvolvimento e um encontro pacífico, idílico, como se tivesse sido como se a escravidão tivesse sido uma experiência do encontro de grandes amigos, assim. E a gente sabe que não é assim, né? Que a história da escravidão é uma história brutal. E inclusive vai contar isso sobre o passado para dizer que no presente a gente vive numa sociedade livre de contradições raciais e que haveria uma democracia racial aqui. Inclusive, se utilizam, né, justamente desse panorama internacional, onde o racismo em alguns países teve expressões legais, né, como foi o regime do Apartheid na África do Sul, como foram as leis de Jim Crow nos Estados Unidos, para dizer que como aqui não tem essas leis, como aqui não tem um regime explicitamente racista, não haveria racismo, quando a gente sabe que não é assim, né? Isso tudo leva a gente a ver que, assim, toda essa história que eu contei para vocês antes, de qual que é a história da classe trabalhadora brasileira, que sempre houve luta negra no Brasil e que a luta negra faz parte do DNA, do sangue que corre nas veias da classe trabalhadora brasileira, essa tese sobre a nossa história, ela não é uma tese
majoritária, porque o que a historiografia oficial brasileira busca fazer? Ela busca retirar essa herança das nossas veias e contar uma história da classe trabalhadora que é uma história totalmente embranquecida, como se a classe trabalhadora brasileira começasse na chegada dos europeus migrantes aqui no Brasil. Né? Tem essas novelas da Globo e tal que contam bastante esse ponto de vista. E infelizmente a gente vai ver também setores da esquerda, do progressismo, incorporando essa tese e não vendo, na verdade, que tem vários elementos moleculares ou já bastante desenvolvidos de uma musculatura de uma classe trabalhadora em luta contra a opressão, contra a exploração, momentos, por exemplo, onde esse trabalhador europeu chega no Brasil e encontra o trabalho escravo, se solidariza com a luta contra a escravidão, se solidariza com a luta contra os castigos físicos e etc., que são parte do DNA do sangue que corre nas veias da classe trabalhadora. Então é muito importante entender que essa perspectiva da história que eu estou trazendo aqui para vocês, ela não é uma perspectiva padrão e ela deveria ser muito mais conhecida e deveria ser a perspectiva de como encarar a história da classe trabalhadora no Brasil do conjunto da esquerda, como mínimo, né? E aí a gente vai ver, na verdade, que a própria tese da democracia racial, como ela tinha um conteúdo de reconhecer a presença negra no Brasil, por muito tempo ela não é questionada pela própria esquerda da primeira metade, né, até a década de 60 no Brasil. Inclusive com setores da esquerda brasileira apoiando e desenvolvendo novos elementos para o que viria a ser a tese da democracia racial. Um exemplo muito forte é o papel que o próprio PCB vai cumprir em reivindicar a tese da democracia racial como sua tese sobre o Brasil. Né? E é só ali na década de 70 que a gente vai ver surgir um movimento bastante articulado que vai justamente questionar a tese da democracia racial e reivindicar a presença negra no Brasil e mostrar que existe uma presença negra no Brasil e que a história das raças no Brasil não é uma história pacífica, é uma história de, por um lado, muita violência por parte dos escravocratas, por parte dos governos coloniais, por parte do imperialismo e de muita luta por parte das massas negras. E a partir daí, obviamente, quanto mais se luta, né, vão surgindo justamente elementos de reconhecimento por parte do Estado da existência do racismo. Inclusive o reconhecimento de que a mestiçagem não gera menos racismo, que é uma conquista muito importante, né, que é justamente a reivindicação de que se unifique pretos e pardos como negros, né, nos institutos de pesquisa para reconhecer a presença negra, não apagar a presença negra pela via da mestiçagem, porque segue existindo racismo contra os mestiços, e essa vai ser uma reivindicação do movimento negro de todas as décadas posteriores aí aos anos 70. Então, nesse sentido, qual a relação entre identidade negra e consciência de classe? Em primeiro lugar, perceber essa história da composição das classes no Brasil permite justamente ver a realidade da luta de classes aqui, com as marcas da luta contra o racismo, como a origem, as primeiras experiências da luta de classes no Brasil, né? Se perceber negro, portanto, está conectado com se perceber herdeiro de uma forma anterior de antagonismo de classe que gerou a forma atual e que manteve vivo o racismo como armadilha permanente contra a parcela negra da nossa classe e como mecanismo de divisão do conjunto da classe trabalhadora. Por isso, a nossa identidade, que a gente jamais vai permitir que seja negada pelo bolsonarismo, pode e deve estar conectada com a coragem desses que na nossa história ousaram se organizar como classe contra um sistema econômico. E é preciso, mais uma vez, repetir essa audácia e lutar contra o capitalismo e a burguesia que hoje tentam mais uma vez nos dividir, né, entre uberizados e trabalhadores formais, entre trabalhadoras terceirizadas e efetivas, utilizando justamente a raça, mais uma vez, como fundamento para essas divisões e também o gênero. Não vamos aceitar mais nenhuma forma de divisão e nesse sentido a gente se inspira, né, na Revolta dos Malês, nos Palmarinos, né, na Dandara, na Qualtune, na Luísa Maim, nas mulheres negras haitianas, no conjunto das referências da história da luta negra a nível internacional. E a gente faz com que essa nossa identidade negra nos faça reconhecer orgulhosamente o nosso papel como classe ao lado das massas brancas, indígenas, latinas, europeias, vítimas da exploração do trabalho, na luta contra o capitalismo e pela construção de uma sociedade nova, comunista, sem classes, né? Porque esse é o dilema e é o antagonismo de classe da nossa época.
Sabendo dessa potência, né, os capitalistas, o que eles fazem é tentar sequestrar a nossa identidade, instalando armadilhas liberais no nosso movimento. Então eles tentam que alguns de nós, eles tentam dizer, né, que alguns de nós pardos, por exemplo, não somos negros, né? Isso aí é uma armadilha lá do passado, que ela vem lá do passado, que é justamente o mito de que a mestiçagem eliminaria o racismo, né? E mesmo que a gente seja cotidianamente vítima também, né, dos que, junto, né, com os que se reconhecem pretos, da precarização do trabalho e da violência policial, eles buscam justamente restringir a nossa identidade. E a que serve restringir a identidade negra? Só pode servir a quem quer impedir que a nossa identidade gere uma revolta massiva, né? E ao tornar mais e mais exclusiva a nossa identidade, criar um setor que tenha mais direito de falar sobre a nossa dor. Então, muitas vezes, só uma pausinha aqui, essa negativa, ela vem da voz de setores que reivindicam o colorismo, né? Que é uma tese que diz que sofre mais racismo, ou que só sofre racismo, os negros de pele escura, quando, na verdade, tanto os de pele escura quanto os de pele clara são vítimas juntos da opressão racial, com efeitos similares na vida do trabalhador de ambas as características. Fica claro, gente, que dizer isso é, de alguma forma, assinar embaixo do mito da mestiçagem. Então vamos lá, segundo dados divulgados pelo IBGE em 2017, enquanto o rendimento médio real de um trabalhador branco era de R$ 2.660 e dos pretos era de R$ 1.461, o do pardo era de R$ 1.480. Gente, uma diferença de R$ 19, tá? Percebem a vantagem social? Pergunta a Bianca Santana de forma bastante irônica nesse texto maravilhoso chamado Nossa Negritude de Pele Clara Não Será Negociada. Do mesmo modo, enquanto o desemprego entre brancos era de 9,5%, dentre os pretos era de 14,4%, dentre os pardos era de 14,1%. Sei que os dados cansam, apresento só mais alguns. Dentre as empregadas domésticas, 50% são pardas, as quais somam 40% do total de mulheres, 13% pretas, quando são 8% do total de mulheres, 35% brancas, 47% das mulheres. Mas nem tudo são números. Esse texto da Bianca é maravilhoso, porque ele tem justamente o poder de mostrar isso, né? Que a teoria de que a mestiçagem geraria uma diminuição do racismo, ela é uma grande farsa, né? Isso a gente consegue ver também, infelizmente, a cada vez que a gente sabe de mais um jovem negro assassinado pela polícia. Porque muitas vezes somos pardos, né? Os assassinados pela polícia. O nosso interesse, pelo contrário, é que se massifique a identidade negra e não que ela se restrinja, porque o nosso interesse não é alcançar os topos do capitalismo. Restringir a identidade só faz sentido, portanto, para quem quer fazer as massas negras serem pequenas o suficiente para caberem nos topos capitalistas, que são realmente para pouquíssimas pessoas. O nosso interesse é massificar essa identidade, ajudar todos os que vivem o drama da identidade, ou que se reconhecem pela negativa, né, que ao perceber que sofre racismo, por exemplo, perceber que é negro, que possam também se perceber negros através de perceber a potência de uma história gloriosa, poderosa, forte, e que possam, inclusive, preencher a sua identidade do orgulho de fazer parte da continuidade de uma história que sempre teve nas primeiras páginas do combate da nossa classe. E, como diz o C.L.R. James, eu vou parafraseá-lo, né, saber que a opressão contra as negras e negros nos faz estar convocados a sermos a linha de frente da luta pelo socialismo revolucionário. É por isso, gente, que a nossa próxima aula a gente vai debater exatamente isso, os topos do capitalismo, e se o que a gente precisa é lutar para caber nesse topo, né, e aí ficar restringindo a identidade negra, ou para destruir a divisão da sociedade em classes e massificar a identidade negra. Por isso, a aula do dia 27, que vai ser daqui 15 dias, tá? A gente vai pular a semana que vem, porque a gente vai ter o congresso do MRT, o 4º congresso do MRT, enfim, muito importante para nós, né, que construímos partido, enfim, batalhando pela disseminação de todas essas ideias e por um espírito de revolta, de combate contra essa sociedade. A gente regularmente tem os nossos congressos, então semana que vem eu vou estar concentrada aí, mas a gente volta no dia 27 com essa grande pergunta: negras no topo? E para convidar para essa aula, eu queria já estimular vocês a pensarem sobre essa ideia de topo, né? De onde a gente pode e quer chegar, né? Para onde a gente quer ir. E para isso eu vou ler para vocês
o texto que inaugura o episódio sobre a Revolução Russa, do podcast Feminismo e Marxismo. Vamos falar sobre a Revolução Russa também no dia 27. E a Revolução Russa, ela dá uma grande pista de que tipo de luta faz com que as mulheres alcancem o seu próprio topo, o topo de si mesma, né? Do ponto de vista social de massas. E aí, a Diana, nesse podcast, ela começa assim, muito lindo. Bom, desejo poder expressar por mim mesma, mas penso que há tanta gente me observando, e se riem de mim, o que vou dizer? Me paraliso com esse pensamento, sinto terror. Então você acaba ficando com a boca fechada, mas o seu coração arde. Essa citação, diz a Diana no podcast, poderia ser hoje, em qualquer lugar do mundo. Quantas mulheres não tiveram medo de falar? Mas é um relato de uma das anônimas, daquelas mulheres sem nome, das que não conhecemos, das que não têm fotos, não estão nos livros, das que mesmo com medo, com a perna tremendo, gaguejando, abaixando a cabeça, sentiam que o coração ardia e então elas se atreveram. Por isso, o tema de hoje é Revolução Russa, mas poderia ser também empoderamento. E em 1917 já não havia espaço para o silêncio e em um só grito foram as mulheres que deram início à maior revolução operária da história da humanidade, se empoderando não apenas enquanto indivíduos, mas como uma só classe. Se aprontem, mulheres, homens, mulheres cis, trans, LGBTQIs, se aprontem, traz esse coração ardendo para a nossa próxima aula do dia 27 e vamos debater então, negras no topo? Até mais!